Vamos de notícia nessa terça-feira pré-jogo do Fluminense lá em Barranquilha. A gente vai falar sobre salário de novo, mêsinho de semana chegando, antes de jogo importante, né, como aconteceu há 2 semanas atrás, os salários estão regularizados, mas estão de fato em dia. Isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Além disso, a gente vai falar também sobre venda de ingressos. O Fluminense já disponibiliza ingressos vai disponibilizar amanhã, a partir de amanhã, né, a partir dessa quarta-feira, ingressos para os seus 2 próximos confrontos dentro de casa, né? O jogo contra o Inter e o jogo contra o Vila Nova. Além disso, também, Michel Araújo deu uma entrevista para uma rádio uruguaia e falou um pouco sobre a possível volta dele no Fluminense. Vamos comentá-la. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Seu like aqui embaixo ajuda bastante e vamos embora falar de Fluminense. Se inscreve aqui também, sua inscrição ajuda demais, tá? O like, beleza e tal, não quiser... O like é pra definir se você gostou ou não gostou do vídeo. Agora, a sua inscrição, aí essa dá uma moral, então se inscreve aqui embaixo. Bem, vamos embora, vamos falar sobre ingresso. O Fluminense já vai abrir nesta quarta-feira o check-in, né, para os sócios dos ingressos para o jogo de terça-feira que vem contra o Vila Nova e do outro sábado contra o Internacional. Vila Nova, Copa do Brasil, Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Bem, são importantes ali reforçar algumas coisas, tá? Primeiro, valores de ingressos. Padronizado, aquele mesmo valor que a gente já vem falando há um tempo, né? R$60 para quem não é sócio e para quem é sócio tem o desconto ali de acordo com o seu plano. Para quem tem o sócio ali de 100%, está saindo 100%, né? Sai de graça. E para quem tem o famoso sócio futebol, né? Aquele sem o plano check-ins, tá saindo bem mais barato, tá saindo com 75% de desconto, tá? Normalmente é 50% de desconto, tá saindo com 75% o jogo contra o Vila Nova. O jogo contra o Internacional também sai a R$20, não sai a R$15, né? Só para esclarecer. Sai com 1/3 do valor, o jogo contra o Vila Nova sai por R$15 para quem tem esse plano. Mas vale dizer, o jogo contra o Internacional está naquele pacote da pandemia. Então, quem tem o sócio futebol do plano check-ins, pagou lá atrás o plano check-ins, tem 2 ingressos de graça nesse jogo contra o Internacional. Quem pagou o sócio futebol, né, aquele de 50%, tem 1 ingresso inteiramente de graça para esse jogo. Pro jogo contra o Vila Nova, isso já foi anunciado pelo Fluminense desde lá de trás, ele não está incluído nesse bolo. São jogos da Copa do Brasil, jogos de competições internacionais, né, da Sul-Americana ou da Libertadores, e clássicos não estão incluídos nesse período. Basicamente é para boa parte do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro, né? Enfim, então tá aí a informação dos ingressos para dar data, né? Os 2 vão abrir a venda juntos, né? Então, para sócios, a partir dessa quarta-feira, 4 horas da tarde, ou seja, nessa quarta-feira, né, dia 13, 4 horas da tarde, abre para os sócios e pro público geral vai abrir na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Então, se adiante para poder fazer essa compra. Importante dizer que nos postos de venda, né, a venda física é só no sábado que abre. Então, na sexta-feira abre só para venda online. Então, se adiante para você, de repente, quer ir contra o Vila Nova, o Fluminense Gol Júnior, você tá animadaço, se adianta, compra, poder não ficar sem ingresso. Bem, outra notícia, a gente fala sobre grana. Exatamente, money. Tá em dia o Fluminense? Bem, o Vitor Lessa chegou a noticiar anteriormente, mas o Fluminense logo depois anunciou que quitou os salários de março e a segunda das 3 parcelas do 13º de 2021. Então vamos lá, o que foi pago? Foi pago a folha salarial de março, que venceu agora na semana passada, no dia 5 de abril. Na verdade venceu no dia 8 de abril, no dia 7 de abril, que é no 5º dia útil, né? Venceu na semana passada. Na verdade, venceu na sexta, na quinta, na sexta, eles pagaram na terça. Então, o salário de março foi quitado. Outra coisa que também foi quitada foi a segunda das 3 parcelas do 13º. O Fluminense parcelou
o 13º dos jogadores no ano passado e efetuou agora. Eu não sei exatamente em quanto tempo o Fluminense parcelou. Às vezes foi combinado, a gente vai pagar uma em janeiro, uma em abril e a outra em julho. Não sei exatamente, então não dá pra gente dizer. Tá em atraso, mas não dá pra gente dizer que o Fluminense tá atrasando com os jogadores, né? Tá em atraso, mas foi parcelado e dentro dessa negociação a gente não dá pra saber, mas foram pagas 2 parcelas já do 13º, ou seja, falta apenas uma dessas parcelas, ou seja, 1/3 de uma folha salarial. E por último, o que também foi falado, que o Fluminense efetuou o pagamento, foi dos direitos de imagem. Portanto, direitos de imagem, deixa eu até conferir aqui exatamente. Exatamente, eu fui conferir aqui que foram pagos os direitos de imagem dos jogadores, os direitos de imagem de fevereiro. Ou seja, os de março ainda não venceram, só vence do meio para o final da semana, no dia 15, segundo a matéria do GE, vence na sexta-feira. Ou seja, neste momento o Fluminense não tem nenhum débito de direito de imagem, não tem nenhum débito de salário e só deve ao grupo 1/3 do 13º salário de 2021. Só que, então se ele pagasse esse 1/3, Gabriel, ele estaria em dia? Não sabemos, porque parte dos vencimentos dos jogadores é o depósito de fundo de garantia. E até onde a gente sabe, o Fluminense não vem depositando fundo de garantia para os seus jogadores. Não é uma informação, não é garantido porque eu não tenho acesso, mas é uma pergunta que é muito feita e o Fluminense nunca menciona quando é perguntado sobre fundo de garantia dos jogadores. Então isso é importante de ser falado e de ser perguntado. E pro jogador, o jogador, assim, pra manter ambiente, tá? O jogador não tá nem aí pra fundo de garantia. Por quê? Porque fundo de garantia ele só vai receber quando sair do clube. E aí, se ele não receber, ele bota na justiça e tá em outro clube já. Alguns jogadores, inclusive, chamam isso de poupança. Ele deixa lá o dinheiro, daqui a 5, 10 anos sai o processo, o Fluminense tem que pagar, entra penhora e etc. Alguns jogadores dos que saíram têm isso negociado, então isso tá ali dentro de um parcelamento, alguma coisa, então fizeram um negociamento sobre isso. Negociamento não dá, né? Uma negociação sobre esse parcelamento. Agora, fundo de garantia é com o governo, inclusive, também. Então, me preocupa um pouco esse cenário. Então, não afeta no grupo, que é a prioridade do Fluminense, salário em dia e etc. Isso é prioridade do Fluminense, ter isso sempre na mídia é prioridade do Fluminense, que isso facilita para que outros jogadores sejam contratados, etc, etc, etc. O ambiente lá dentro fica de boa, porque tá todo mundo recebendo salário todo mês. Até na matéria do GE tem um dado de que o Fluminense pagou 38 folhas CLT e 42 meses de direito de imagem em 34 meses da gestão Mário Bittencourt. Isso, obviamente, deixa uma imagem boa, etc, etc. Mas a gente sempre tem que salientar, né? O fato do fundo de garantia é algo importante e que não deixa o Fluminense estar em dia com os salários que outros clubes pagam, né? Mas, por enquanto, a gente não tem qualquer notícia de que o Fluminense efetivamente paga o FGTS. Tem depositado. Pra fechar, Michel Araújo. Michel Araújo deu uma entrevista pra rádio 1010, rádio 1010 AM, lá do Uruguai. E, inclusive, assim, foi perguntado sobre outras coisas, mas o principal ponto que importa pra gente vai ficar na Wasl? Vai voltar pro Fluminense? Vai ter compra? Enfim. Eu vou ler um trechinho aqui que já tá transcrito aqui no Netflix. Ele diz o seguinte: tem um contrato por mais 2 meses com o Al-Wasl, né? Lembrando, o contrato dele acaba ali no dia 1º de julho, né? A expectativa é grande de ficar. Vigia uma temporada boa, mas não se sabe se o técnico vai sair ou não, se vai vir outro estrangeiro. Depende de tudo isso. Ninguém sabe o que vai acontecer. Um dos trechos ali da entrevista, ele chega até a deixar claro de que vai depender muito sobre o Odair Hellmann, porque tem a possibilidade de o Odair Hellmann não ficar no Al-Wasl, né? O Odair Hellmann, a gente sabe, ele gosta de ser treinador, etc., mas foi pra lá pra ganhar dinheiro, pra ganhar mais de R$1 milhão por mês. Então, assim, o Odair Hellmann não ficando lá na Al-Wasl, a situação dele fica mais complexa, né? Afinal de contas, ele pode, né? Quem levou ele pra lá foi o Odair. Lembrando, tá? Michel Araújo tem uma opção de compra. O Al-Wasl tem uma opção de compra
de 3 mil dólares. Ai, perdão, 3 mil dólares. De 3 milhões de dólares, perdão. O Fluminense recebeu 500 mil dólares pelo empréstimo, né, para emprestá-lo para lá. E ele, se o Al-Ahly quiser ficar com ele, além de negociar com o próprio jogador, que pelo visto quer ficar lá em Dubai, o Al-Ahly teria que pagar ao Fluminense 3 milhões de dólares. Óbvio que pode ter uma negociação, o Fluminense receber 2 milhões e meio, etc. Você tem ali a questão do percentual, né, que o Fluminense tem do jogador. O Fluminense não é dono de 100% de Michel Araújo, até porque efetuou a compra baseado nisso também, convencendo o Racing do Uruguai de que talvez aquele pudesse ser vendido, né, por um valor maior. Então o Fluminense tem 50% do jogador. Os outros 50% são divididos em 2/3 é do Racing, 1/3 é do próprio Michel Araújo. Então o Fluminense vendendo por esses 3 milhões de dólares, por exemplo, ficaria com 1,5 milhão de dólares, que é um valor relativamente alto, considerando que é o dobro do que o Fluminense pagou por Michel Araújo. Mas também, a ver por as últimas negociações do Fluminense, não duvidaria nada de que o Fluminense fosse pressionar o Racing falando, olha só, eles estão pagando 3 milhões de dólares, a gente só topa se ficar com 2 milhões de dólares. Só isso. Mas não tem muito o que o Fluminense fazer dessa vez, porque não tem o que ele topar. Pagando os 3 milhões de dólares, o Fluminense é obrigado a vender porque é a opção de compra assinada no contrato da saída do Michel Araújo aqui. O Fluminense ficaria com cerca de 1,5 milhão de dólares nessa negociação. De qualquer forma, o Fluminense lida de uma maneira um pouco... de uma maneira positiva ali, né? Acredito que o Fluminense, se Michel Araújo voltar, é uma boa opção. Fez uma boa temporada por lá, um nível de futebol mais baixo, mas fez uma boa opção, né? E vai ter mais um jogador de ponta ali, que é algo que a gente tá ficando sem. Voltaria na janela do meio do ano. E se for vendido, por um valor alto. O Michel Araújo foi comprado ali por 600 mil dólares, se eu não tô enganado. O Fluminense já efetuou todo o pagamento, ou seja, esses 3 milhões ali que o Fluminense teria uma parcela para uma parcela para outra, etc. Mas ao que tudo indica, esses 3 milhões não são só pelos 50% do Fluminense. Então o Fluminense ficaria com 1,5 milhão de dólares. Entraria numa hora boa, pô, daria ali quase 1,5 milhão, vai dar ali 6 milhões de reais por aí, mais ou menos, que entram numa hora boa. Acho pouco pro Michel Araújo? Acho pouco, mas considerando o que aconteceu com o Fernando Pacheco, o Fluminense comprar o jogador e vender por quase o triplo, né, 600 mil dólares, vai dar quase o triplo para 1,5 milhão de dólares agora, me parece também um negócio financeiramente interessante. Uma pena, ele até fala na entrevista que ele não ficou no Fluminense, mas não tem rancor nenhum e nada, de boaça com o Fluminense. Só que Roger Machado trouxe jogadores novos e aí não quis contar com ele. Então, por isso, talvez ele atribuía isso à não ficada dele no Fluminense. E aí, o que você acharia interessante? Se tivesse na sua mão a decisão, traz de volta ou aceita essa proposta de ficar pelos 3 milhões de dólares lá? O Fluminense não tem essa opção, né? Se eles quiserem pagar os 3 milhões, o Fluminense é obrigado a aceitar. Mas se não pagarem, volta um bom jogador. Vamos aguardar aí esses 2 meses. Até a próxima. Valeu.